Olá, sejam todos bem-vindos ao seu canal Plenitude Net. Estamos aqui hoje fazendo uma live um tanto diferente, porque nossa intenção é estarmos contando o testemunho do que aconteceu com a nossa filha Osana, que hoje está com 23 anos, contando o testemunho do nascimento de forma milagrosa. Ela que nasceu prematura de 7 meses. 7 meses? 7 meses. 7 meses. E a gente vai contar em detalhes. E o interessante é que o testemunho dela pode ajudar outras pessoas que também passam, ou de repente vão passar pelo mesmo drama que foi vivido. Bom, começando, era exatamente o dia 23 de janeiro de 1998. A pastora Sandra havia passado a noite no hospital, ela havia entrado em trabalho de parto, e naquele trabalho de parto, ela ficou ali a noite toda no hospital, para ter o negócio da dilatação e tudo mais, né? E eu fiquei em casa, acordei na manhã do dia seguinte, com uma voz audível, falando assim para mim, uma forma que eu nunca tinha ouvido Deus falar daquela maneira comigo, mas Ele me acordou exatamente com essas palavras. Jonas, uma voz assim bem forte, uma voz de trovão. Jonas, levanta, ora, porque a criança não está bem. Pensei, a criança não está bem? Lembrei, poxa, minha esposa passou a noite toda no hospital para ter o nenê, e agora essa voz audível me vem dizendo para me levantar, orar, porque a criança não está bem. Fiz da forma como foi me dito na voz, levantei rapidamente, já dobrei o joelho do lado da cama e orei, falando, Senhor, toma conta, dirige, abençoa esse parto, essa criança, esse nenê, para que venha nascer tudo bem. E dali depois me troquei e fui em direção à igreja em que nós pastoreávamos. Chegando lá na igreja, eu fui direto para o púlpito, que eu queria orar mais um pouco. E a Bíblia, que ficava em cima do púlpito, uma Bíblia como essa, estava aberta. E ela nunca ficava aberta. E ela estava aberta exatamente na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 1, versículos 3 em diante, que diz assim, olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Eu achei estranho esse texto. Primeiro, a voz audível dizendo para mim orar, porque a criança não estava bem. E agora dizendo esse texto aberto ali na Bíblia que estava em cima do púlpito, falando que é bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a mesma consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Eu entendi o recado. Falei, opa, vem tribulação por aí, não sei qual, mas aqui Deus está falando que Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que da mesma forma como nós fomos consolados, possamos consolar a outros. Eu entendi o recado, rapidamente eu já saí ali da igreja e fui em direção ao hospital. E chegando lá, eu fui para a ala da maternidade, que chama a ala onde as mulheres ganham nenê, ala de centro cirúrgico da ala de maternidade, e lá encontrei uma enfermeira que congregava conosco na mesma igreja, e eu perguntei para ela, né, como que a criança estava, e dali ela falou que a criança estava indo para, a Sandra estava indo para a sala de cirurgia, o centro cirúrgico, onde seria feito o parto, e para me aguardar. E eu fiquei ali aguardando, e depois de um tempo, quando a criança nasceu, eles levaram imediatamente para a parte onde fica na incubadeira, tudo mais, ali onde o berçário, onde ficam as crianças, e eu fui ver a criança, e quando eu olhei para minha filhinha, ela estava como que gemendo, e soluçava, um choro bem baixinho, e eu disse para a enfermeira, ela está meio que chorando,
que é? Ela falou, não, pai, ela está gemendo. Eu falei, gemendo? Não entendi. Ela está gemendo. Parece que ela bebeu um pouco de água do parto. E ela nasceu pequena, né? Pai, ela nasceu prematura e bebeu água do parto. Por isso que ela estava como que gemendo ali, como se estivesse sentindo uma dor. E aí eu fiquei meio assim, mas depois eu rapidamente conversei com a minha esposa, fui embora para casa, não podia ficar ali. E no dia seguinte eu fui visitar. Fui na intenção de visitar a minha filhinha e a esposa. E aí eu deixo o resto para minha esposa falar como é que foi quando eu cheguei lá no quarto. Você chegou ou antes? Antes, porque quando eu cheguei lá no quarto para visitar a minha filhinha e minha esposa já estava chorando, né? E dizendo que a nossa filhinha teve que ser transferida para outro hospital. Aliás, quando eu cheguei lá mesmo no hospital, que eu fui no berçário primeiro, eu não encontrei a filhinha, né? A gente já pensa no pior. Aí me falaram que ela teve que ser transferida às pressas para um outro hospital lá em Cubatão, chamava-se Hospital Modelo, ou chama-se Hospital Modelo, e ela teve que ser transferida às pressas porque não tinha vaga na UTI do Hospital Municipal, hospital daqui da cidade do Guarujá, Hospital Santo Amaro. Aí isso já falou em UTI, já deixa a gente meio que estarrecido. E aí eu deixo o resto para minha esposa contar. Bom, eu não sei se eu vou conseguir contar, porque eu vou vivenciando e não é fácil. Naquele dia eu tinha tomado a RAC, né, e fiquei em repouso lá, como eles determinam. E depois eu levantei e me preparei e falei para as meninas que estavam no quarto, eu vou lá ver minha princesa. E aí quando eu cheguei lá, né, eu vi aquele monte de bebês, porque era temporada, então tinha muito bebês, não tinha lugar para tantos bebês. E aí eu perguntei para enfermeira, né, qual que era o meu bebê, porque na hora que ela nasceu, eles pegaram ela, não me mostraram e já levaram às pressas, né, para as intervenções lá que eles iam fazer. Até o médico achou muito estranho, depois ele veio falar comigo, achou muito estranho o comportamento do outro médico, mas ele não estava sabendo o que estava acontecendo. Aí, chegando lá, ela mostrou para mim, a Rosana. Aí quando eu a vi, ela tá aqui. Aí eu vi que o problema dela era muito sério, porque ela respirava e parecia que o pulmão dela ia até as costinhas e voltava, assim, era uma coisa, muita dificuldade de respirar. E a enfermeira falou para mim que o problema dela era sério e que talvez ela ia ter que ser transferida porque não tinha o respirador lá, um aparelho que talvez ela fosse precisar na UTI, né? E aí eu voltei para o quarto, mas orando assim, eu lembro que eu sentei assim, estava com dificuldade, que tinha sofrido uma cesárea e eu parecia que eu ia desmaiar na hora, mas aí eu fui para o quarto, aí orei, aí quando eu voltei novamente para ver ela, que eu falei para as meninas, eu vou ficar lá no berçário, né, com a minha filhinha, enquanto ela não foi transferida. Mas quando eu voltei pro berçário, coisas de minuto, ela já tinha sido transferida assim às pressas. Tanto que a médica depois foi falar para mim que achou estranho a forma que ela foi transferida, porque
não tinham levado os documentos, não tinham levado nada, ela só estava com a pulseirinha. E que ela estava muito preocupada e que precisava de eu entrar em contato com meu marido para que ele viesse e fosse, né, para o hospital que ela foi transferida. E aí eu vi que, na verdade, tudo que tinha acontecido ali era Deus que estava na direção. Porque acredito que se ela continuasse ali, ela poderia vir a óbito, mas o Senhor, ele dirigiu de tal forma, assim, que colocou pessoas ali para, de imediato, transferi-la para um hospital onde ela pudesse estar recebendo o socorro ali, as intervenções que ela estava precisando. E ali foi quando o Jonas... ele veio no outro dia, né? No dia seguinte, mas eu passei a noite todinha. Eu fiquei das 8 horas, das 20 horas até amanhecer o dia orando, falando para Deus, para que Ele desse vida, né, para minha filha e não a morte. Que eu sabia que era difícil ter 3 filhos, se Ele estava pensando e alguma dificuldade que eu ia ter, eu falava, Deus, eu sei que o Senhor pode me dar condições, se é isso, porque eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E fiquei a noite toda, até amanhecer o dia orando, e no outro dia o Jonas chegou e estava ainda orando ali, né, que ele falou que eu estava chorando, mas sempre orando, pedindo ali a direção de Deus, que ele pudesse estar colocando pessoas que pudessem estar socorrendo ela naquele momento. E aí foi onde ele veio, eu expliquei o que tinha acontecido, ele correu lá para o outro hospital, né, e aí chegando lá, ele sabe o que aconteceu, porque no hospital modelo, né, pode falar o que aconteceu quando você chegou lá no hospital modelo. Sim, aí seguem-se 14 dias de um drama, né, que a gente não deseja que ninguém passe, porque é um drama triste, né? Ter uma criança, tenso, né? Um filho, né? Muito tenso, internado na UTI. Quando, da primeira vez que nós fomos ali visitar a minha filhinha, a médica, que estava de plantão, muito gentil, muito simpática, ela disse, sua filhinha está lá, pode ir lá. Pode colocar a mão dentro da incubadeira, pode... Tinha as luvas, né? Pode colocar a mão sobre ela, deixa ela sentir o seu toque, pode conversar com ela. E eu assim eu fiz. Eu cheguei ao lado do bercinho da incubadeira, enfiei minha mão lá, coloquei a mão sobre ela, bem pequenininha, piquitica mesmo, era talvez isso aqui, tá? E ali eu comecei, cheia de aparelhos, né? Aparelho no nariz, duro pelo corpo, cabecinha, cabelo raspado. Aí eu coloquei a mão sobre ela e comecei o salmo, recitando o Salmo 23, Salmo 91, Salmo 46, todos os salmos que me vinham à cabeça. Orava, repreendia todo e qualquer mal, espírito de morte, doença, enfermidade, e orando. Aí a médica, muito simpática, atenciosa, chegou do meu lado, depois que eu tinha terminado, falou, pai, você tem outros filhos? Eu disse, sim, temos mais 2 filhos. Ela só olhou para mim assim, fez. Como que... Ela não precisou falar nada, eu entendi. Então, contente-se com esses 2 filhos, né? Que infelizmente... essa aí não tem mais jeito, né? Eu senti no olhar dela, né? Ela quis me dizer isso, olha, o estado dela é muito grave, então, se tem 2 filhos, amém, tal, se conforme. É isso que ela estava querendo me dizer nos olhos dela. E aí, depois fui para casa, voltamos no dia seguinte, eu não me lembro qual dia que a Sandra já foi. Outro dia que eu fui. No outro dia, domingo, domingo a Sandra também já foi para lá. O pai dela, meu sogro, nos levou. E chegando lá,
A médica falou comigo. A médica conversou com você, falou a mesma coisa? Aí ela pegou, falou para mim das condições dela. E ela falou, olha mãe, ela está aí e ela está lutando pela vida dela. E quando eu vi a delicadeza, né, aquela toquinho de criança, pequenininha, eu falei assim, ela não vai conseguir. Eu ficava assim, sabe, com aquele pensamento, ela é tão frágil, como vai ser? E eu orava. Aí ela falou assim para mim, olha, o seu marido falou que vocês têm mais 2 filhos, né? Então, pensa neles, né? Você tem que pensar, criar eles. Eu vi que ela estava tentando me convencer que ela não ia sobreviver pela situação. Foi aquela jornada de nós 2 indo sempre lá, todo dia, todos os dias. Depois que eu saí do repouso, né, do tempo lá de repouso, eu saía de casa umas 6h30, 5h30, acho que umas 5h30, pegava o ônibus de Cubatão e aí ficava lá o dia todo, até a última visita com ela, né? Mas você já estava amamentando ela? Não, né? Ainda não. Não, né? Interessante que foi no... antes. Eu não lembro se foi, acho que foi no terceiro dia. Interessante que cada dia que nós íamos visitá-la, a gente sentiu uma melhora nela, né? E parece-me que foi no terceiro dia que eu estava indo visitá-la, o terceiro dia, ou o segundo dia, eu estava no ônibus, nós não tínhamos carro, íamos de ônibus para Cubatão, quase 1 hora de viagem e tal. O ônibus já demora quase 1 hora para chegar e 1 hora de percurso. Aí quando eu estava no ônibus, nós tínhamos já decidido colocar um nome nela. E eu vou falar até o nome que a gente ia colocar nela. Ela ia se chamar Evelyn. Era o nome que eu e a Sandra tínhamos decidido colocar nela. Era para ela chamar Evelyn. Aí, no segundo ou terceiro dia, eu não lembro se foi o segundo ou terceiro dia, eu lembro que eu estava no ônibus, sentado lá atrás, e Deus agora falou novamente comigo, só que não uma voz audível, mas Ele falou no coração. Coloca o nome dela de Osana, porque ela será uma expressão, Osana é uma expressão de louvor, e ela será uma expressão de louvor a mim. Aí na mesma hora eu senti que foi Deus falando, falei, opa, ela será uma expressão de louvor? Quer dizer que ela vai viver, ela não vai morrer, porque no primeiro dia que eu fui, a médica tirou a esperança. No segundo dia, Deus, para me tranquilizar, quando eu estava indo para lá, disse, coloca o nome de Osana, porque ela será uma expressão de louvor para mim. Falei, bem, ela vai se chamar Osana. Chegando lá, no hospital, todo dia era aquele drama. Nós tínhamos que ficar esperando, a visita era, se eu não me engano, 4 horas da tarde, 16 horas, e nós chegávamos um pouco antes, e ficávamos das 16 até as 16h30 para eles liberarem a porta. A visita era às 16, mas geralmente só liberavam às 16h30. Na porta da UTI. Né? Na porta da UTI, porque sempre tinha algum procedimento de emergência. E éramos nós e mais uns 5 ou 6 pais ali do lado de fora da UTI aguardando para visitar a criança, porque lá tinha, do lado, no mesmo quarto dela, tinha umas 4 ou 5 crianças. E quando falava, olha, vocês têm que aguardar porque tem um procedimento de emergência. Um pai olhava para o outro, será que é meu filho, será que é o teu que está passando mal, qual será, né? E geralmente alguma criança estava passando mal quando eles falavam um procedimento de emergência, então mandava aguardar do lado de fora. E era interessante que naqueles dias que a Osana estava ali, Deus, Ele começou a usar eu e o Jonas para, naquele momento, a gente falava assim, vamos orar. Né? Pegava ali os pais junto ali, começávamos a orar, pedindo a Deus, né, que desse a direção, que estivesse ali, né, no socorro ali naquele momento. E aí começava a se cumprir a palavra que Deus me deu, né? Que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a mesma consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Ali mesmo, nós já estávamos mesmo sofrendo,
mesmo passando por aquela tribulação, nós já estávamos consolando a outros. É uma graça que só Deus para dar numa hora dessa, porque era para a gente estar precisando de um consolo, né? Mas na verdade a gente estava consolando, não, fica firme aí, fica forte, sua criança vai prevalecer, vai resistir, vai vencer, creia. E aí, chegava o horário, abriam-se as portas e cada um dos pais ia no seu respectivo berço, naquela expectativa, ansiedade, será que minha criança está aí, será que está aí? E ao mesmo tempo que a gente orava pela nossa filha, orávamos por todas as crianças daquele quarto, para que todas pudessem ser alcançadas pela graça de Deus e serem curadas. E aí foi no segundo dia que eu conversando novamente com a médica, né? Dessa vez ela estava um pouco mais sorridente, assim, mostrando-se mais esperançosa, animada. E eu falei, eu havia dito o nome dado o nome de Evelyn no dia anterior, mas aí no dia seguinte, a primeira coisa que eu falei, olha, ela não vai chamar-se mais Evelyn, ela vai chamar-se Osana, porque Deus falou no meu coração que ela vai ser uma expressão de glória a Ele. Aí quando eu falei isso, ela sentiu firmeza, até a médica falou, é mesmo, pai, é? Até a médica acreditou que ela ia viver através da palavra que eu falei com toda a firmeza. E a médica tinha o mesmo nome, né, que você deu para ela, né? Era o mesmo nome da médica, é incrível, eu não tinha lembrado desse detalhe. Que ela tinha ficado contente. Opa, você vai dar o mesmo nome meu para sua filha? Aí você falou, não, Deus... Aí no dia seguinte já mudei, porque eu falei, não, ela vai chamar-se Osana. Osana é uma expressão de louvor a Deus e ela vai ser uma expressão de louvor. Não. Aí... A médica se chamava Osana também. Ah, desculpa, a médica chamava-se Osana? É, porque fazem 23 anos, então... Ah, tá. Eu falo que minha esposa tem um HD de memória incrível, que cabe e guarda todas as informações. Ela não esquece de nenhum detalhe. Eu que sou meio esquecida. Ah, ela chamava-se Osana, então. Ela chamava Osana aí quando você, até inclusive quando você foi no hospital, né? Você foi contar como a Osana estava, tal, né? Falou lá da situação dela. E aí você falou assim para mim, olha, inclusive a médica, ela tem o mesmo nome, o nome dela é Osana também. Muito simpática essa médica. Eu vou até pedir, pode ser muito difícil, é uma raridade, tá? Pode ser uma raridade, mas acho que Deus ele pode fazer isso. Se essa médica estiver assistindo ou assistir algum dia esse vídeo, entre em contato conosco, a gente quer novamente ver você, agradecer, que eu nunca mais tive contato com essa médica. Osana, ou se alguém conhecer, envia esse vídeo para ela. Osana, médica que atuou no Hospital Modelo de Cubatão no ano de 1998. Tá bom? Se alguém lembrar dessa médica e puder mandar esse vídeo, mande para ela ver a filhinha que ela cuidou ali no hospital, como é que ela está hoje. Seria interessante, né? Ela mesmo criou assim um carinho por ela, as enfermeiras, né? Eu me lembro que eu chegava lá, eu não podia ainda pegar ela, né? Nem eu, nem ele, porque ela estava ainda na UTI e elas fazia questão de falar para mim, né, para ele, eu peguei a Osana hoje, não fica com ciúmes, dá ela para mim, não sei o quê. E fazia toda aquela brincava, né, ali com a gente. Agora eu vou precisar recorrer ao HD, da Super HD potente da minha esposa, para perguntar em qual dia que o médico pediu para começar a levar leite para ela, numa madeirinha, numa chuquinha? Foi depois que eu saí eu lembro que no começo eu levava de casa uma chuquinha. E eu estava de repouso. Qual Como era dia cesárea, eu fiquei 3 dias sem poder ir para o hospital. 5º dia, mais ou menos? Mas o quarto... No 4º ou 5º dia... A gente não lembra. A minha filhinha já, como eu falei, cada dia ela apresentava uma melhora. Primeiro ela começou a tomar só a glicose, né? Depois Foi no 4º ou 5º dia que outro médico de plantão disse para mim, pai, começa a trazer uma chuquinha de leite. Pede para sua esposa retirar o leite do peito, coloca numa chuquinha, tá? Bem armazenada, para evitar que se estrague com calor, porque aquele tempo, fevereiro, era um calor forte. E começa a trazer, porque a gente quer começar a oferecer o leite materno para ver se ela bebe. Aí eu fiquei todo contente.
No dia seguinte, então, já comprei uma chuquinha, pedi para minha esposa retirar pela bombinha e encher a chuquinha que eu ia levar. E eu lembro o drama que foi o primeiro dia para levar aquela chuquinha de leite. Um sol forte, a visita, se eu não me engano, era às 16 mesmo. Era de manhã, né? Ah, é. De manhã. Dessa vez eu tinha que ir de manhã. Você sempre ia de manhã. Era umas, se eu não me engano, eram umas 10 horas para levar o leite. E às 10 horas da manhã o sol já estava, aliás, se eu não me engano, eram 11 horas, Mas você saía mais cedo. Tinha que sair umas 9h30, Pra 10 dar horas, E o sol era muito forte naqueles dias. Você saía mais cedo ainda. Eu tinha que levar a chuquinha de leite numa sacola. Eu nem tinha uma bolsa térmica, olha só, podia ter pensado nisso, comprar uma bolsinha térmica. Mas eu creio que eram as nossas condições mesmo. Nós tínhamos poucos recursos econômicos, financeiros. Aí nenhuma bolsa térmica nós tínhamos. Nos primeiros, né? Depois a gente arrumou. Uma bolsa térmica. Eu levava numa sacola. Eu lembro que eu estava ali num ponto de ônibus da Avenida Santos Dumont, que fica mais ou menos uns 15 minutos a pé de casa. Eu andava 15 minutos no sol com a chuquinha de leite na bolsa, para pegar o ônibus 15 ou 20 minutos andando e esperar mais o ônibus mais uma meia hora. Daí já dava 45 minutos com aquela chuquinha de leite na bolsa, para ainda percorrer. A gente ia deixar na geladeira congelado um dia para outro. Mas o meu medo era descongelar e estragar o leite, que a nossa esperança é que ela tomasse o leite materno, e aí ganhasse mais força. E todo mundo sabe que o leite materno tem muito mais força, dá muito mais saúde para a criança, né? Por isso que a gente sempre aconselha as mães a fazer a amamentação. E aí, eu lembro que naquele dia o sol estava muito forte e eu já tinha caminhado 20 minutos com a chuquinha de leite na bolsa, numa sacola. Chegado no ponto, o ônibus estava demorando, acho que aquele dia demorou mais de meia hora, e eu estava desesperado. Toda hora eu colocava a mão na chuquinha para ver se estava descongelando, se estava quente, se estava estragando. E eu lembro que naquele dia Deus proveu até um vendedor de sorvete no ponto do ônibus. Eu nunca tinha visto um vendedor parado ali. Aí eu falei para ele: meu Senhor, me ajuda, por favor. Contei o caso para ele. Eu estou com uma chuquinha de leite aqui, levando para o hospital. Estou com medo que descongele. Posso colocar na tua caixinha de picolé? Ele achou meio estranho. Falou: aí, mas não vai contaminar, não sei o quê. Não, filho, vai para mim. Posso colocar? Coloquei lá. Mas era toda protegida, não era? Coloquei a chuquinha com a sacolinha, com plástico. Não, toda... Coloquei lá dentro da caixa de picolé do vendedor de sorvete e fiquei esperando o ônibus. Dali mais uns 15 minutos o ônibus veio. Foi mais ou menos quase uma hora de percurso, ou uma hora de percurso até Cubatão. E eu toda hora preocupado, vai descongelar, vai estragar, nossa esperança, meu Deus, e agora? Mas chegando lá no hospital, ainda deu tempo de salvar o leite para a geladeira, pois eles deram leite para a criança. E no final do dia, acho que era outra visita, né? Ou no dia seguinte, ou eu liguei para lá para saber como foi, eles disseram todo animado: a criança aceitou a oferta de leite, no dia seguinte pode trazer mais. Aí falou: beleza, maravilha. A gente conseguiu uma caixinha de isopor. Depois conseguimos? Compramos gelo, colocamos, levava na caixinha com gelo, toda protegida. Para não correr mais aquele risco, né? Aquele drama, foi um drama terrível o primeiro dia. Aí, eu não lembro a partir de qual dia foi. Vou recorrer novamente ao Super HD da minha esposa para perguntar para ela qual dia foi que ela começou a ir de manhã e passar o dia. Para quê? Para dar mamar para ela de manhã, depois no meio do dia e no final do dia. Eu não lembro se foi no 7º dia. Então, eu sei que assim que eu fui liberada, né? Primeiro eu comecei com os pontos já. E não estava totalmente liberada, porque demora. Com os pontos. Aí eu com os pontos mesmo ficava lá. Eu saía de manhãzinha, porque ele não lembra os horários da visita, mas começava, eram umas 9 horas. Sim. Então a gente tinha que sair praticamente umas 6 horas da manhã, era bem cedinho que a gente saía, que ele não lembra. E aí eu ficava lá, minha mãe ficava com o Heber e a Dani, que eram pequenininhos,
Ela passou até a morar comigo, né, nesse período, ela e meu pai, e aí eu saía de manhãzinha, ficava na primeira visita, depois tinha, acho que uma terceira, uma segunda, e depois a última, que era às 5 horas, às 5h30, e ficava até a última. Chegava em casa todos os dias, quase já anoitecendo, né, mas ficava lá com ela. E esse drama de irmos de manhã para Sandra passar o dia e em 3 horários subíamos para o hospital, ela dava mamar, descíamos, ficávamos ali por ali, inclusive naquele ainda tempo... não dava mamar ainda. Não? Não, demorou. Mas começou a dar a partir do 7º, 8º dia. Demorou para me dar o mamar para ela. Não lembro. Na verdade, eu comecei a amamentar ela, foi perto de ela sair já. Foi, né? Toda essa situação que a gente ficou, ela ficava dentro de uma incubadora. Que ela podia receber o leite lá dentro, mas não podia tirar. Só punha a mão assim com as luvas, né? E todo um critério que ela ainda estava na UTI. Quando eu ia de manhã, ela estava numa UTI que era ela saiu da UTI, né, mais intensiva, né? Depois ela foi para uma outra, que era onde as crianças estavam, como que é? Já estava mais ou menos fora de risco, mas Isso, ainda era uma criança de risco, né? Aí na época até eu lembro que era época de eleição, né? O Maluf ia passar por lá. Uhum. Eu lembro que eu ficava ia fazer assim, uma visita no com hospital. medo, porque ele ia entrar nas alas, né, da UTI. Eu ficava, ai meu Deus, será que eles vão vir bem protegidos? Porque eles eram muito criteriosos, muito cuidadosos ali com as crianças, né? Não podia entrar de qualquer jeito, a gente vestia, tinha roupa, né, principal, cobria o sapato, tinha todo um critério, né? E ali... E eu vi assim o cuidado também total de Deus, porque quando ela estava na primeira UTI, tinha enfermeiros que eram cristãos, né? Ela ficava ouvindo louvor a noite toda, os enfermeiros, né? Eu não sei se você lembra dessa parte, sim. Que tinha enfermeiros lá cristãos. Eles só lá colocavam música. Depois ela foi para outra UTI que também tinham cristãos, era um cuidado, né, total ali. A gente viu Deus cuidando o tempo todo. Uma coisa que eu me lembro também é que nessa fase de muito nervoso, muita angústia, eu falava muito para Deus, pedia para Ele para que o meu leite materno não secasse, porque eu percebi que ele começou a secar, né? E aí eu orava e falava, Deus, não permita que eu perca, né, esse leite, que eu consiga, né, suprir a minha filha e depois amamentá-la, né? E eu vi também assim o milagre de Deus aqui, o cuidado de Deus em todos os sentidos. Tudo, eu via claramente ele ali com a gente em todo momento. Pois bem, e eu lembro que nessa época havia um parque lá em Cubatão chamado Parque das Anilinas e nós passávamos o dia lá para subir para o hospital nos 3 horários, de manhã, no meio do dia e no final do dia à tarde. E esse drama durou cerca de 14 dias. Mas no 14º dia aconteceu 2 fatos interessantes. Primeiro, pela manhã, eu vou deixar para minha esposa contar o que aconteceu pela manhã quando ela perguntou para o médico quanto tempo será que a filhinha dela iria ficar lá. Então, começou a acontecer um progresso muito grande. Primeiro ela saiu da UTI, em menos tempo que eles imaginavam que ela ia sair. Depois ela foi para Ficou quantos dias não tem? 11. Acho que foi 10, menos, né? 10 ou 11. Depois foi para a ala de enfermaria. Aí, todas as vezes que a gente ia, né? Eu ia na semana e ele ia no final de semana comigo. Todas as vezes que a gente chegava lá, o médico falava que ela estava
tendo grandes progressos. Aí eu lembro, ainda faltou no 13º dia, aconteceu um milagre. Eu me lembro muito bem. Eu cheguei lá bem de manhãzinha, como sempre. Eles estavam pesando ela, medindo, né? E eles pesaram ela. E ela estava bem abaixo do peso, muito abaixo do peso. Aí eu falei para a enfermeira, né? Até elas falavam para mim, senta lá, mãe, você tá muito perto, porque eu ficava olhando tudo que elas ficavam fazendo e ela chorava muito. Às vezes me dava vontade de pegar ela e sair correndo. Aí Deus falava, eu ouvia Deus falando assim, claramente no meu coração, não faça isso, não faça isso. Aí eu lembro que eu falei para a enfermeira, quantos dias falta ainda para ela ficar aqui? Porque eu vi um sofrimento, eles furavam, não conseguia achar a veia, aí começaram a furar a cabecinha, então machucavam muito ela, isso me doía muito. Aí a enfermeira falou, ai mãe, isso vai demorar ainda, viu? Ela tá muito abaixo do peso. Aí... aí eu já estava amamentando ela, já ia de manhã, à tarde e tal, porque ela já tinha liberado para amamentar. Aí eu me lembro que no outro dia, que foi o dia que ela recebeu alta, cheguei de manhã, como de costume, eles estavam pesando, medindo ela tal, né? Aí eles pesaram ela. Quando pesaram ela, eu vi que eles pesaram de novo. Aí, né, ela falou, nossa, falou pra outra, antes ela tava com quanto? Aí tava com 800 e tanto. Nossa, hoje ela tá com 990 gramas. Eu vi que uma olhava pra outra e ficava meio que desconfiada, né? E no outro dia antes, eu vi que elas ficavam pesando pra ver se tinham pesado direito. E aí uma olhou pra outra... Aí eu falei assim, tá tudo bem, tudo certo? Ela falou, não, que ontem ela tava com tanto, hoje ela tá com 990. Aí eu já fiquei, né? Aí eu fiquei a tarde toda, como de costume. Aquele dia choveu muito, muito mesmo. E aí eu lembro que eu tinha falado de manhã, né? Depois passou o médico para falar sobre como ela estava, qual era a evolução dela, tal. E aí eles já tinham tirado ela da incubadora, né? Já fazia 1 ou 2 dias. Tanto que a enfermeira falou para mim, eu já falei pro doutor liberar ela, que ela já tá aqui nesse bercinho, ela pode ser contaminada com alguma infecção hospitalar, tal. Aí eu conversei com ele, né? Eu falei, doutor, o senhor não pode liberá-la, né? Porque já que ela não tá mais na incubadora e tal. Ele falou pra mim assim, bem sério. Ah, mãe, isso demora, não é assim, demora. Aí eu abaixei a cabeça e falei, só que eu falei pra mim, eu não falei assim pra ele. Mas eu declarei assim, demora se você não tivesse o Deus que eu tenho. Eu falei assim, mas eu falei com o meu coração ali. Demora se você não tivesse com Deus que eu tenho, né? Se demora, eu quis dizer que se ele tivesse um Deus como o meu, até, né, poderia, mas o meu Deus não ia permitir que demorasse tanto que ela ficasse ali. E eu me lembro que à tarde, isso eu falei de manhã, à tarde a médica chegou atrás de mim. Ai, a mamãe da Osana tá aí? Aí elas falaram, está, e ela tá esperando a senhora, para a senhora conversar com ela. Aí ela falou, então correu, né, lá, assim, de encontro comigo. Na hora que ela olhou para mim, eu vi que ela tava sorrindo. Aí eu falei, doutora, a senhora vai dar alta para ela? A senhora vai dar alta? Aí ela falou, vou, mãe, vou sim. Pode mover aí os papéis, falou para as enfermeiras que ela vai receber alta hoje, falou assim. E naquele momento eu não sabia se eu deixava a Osana no bercinho lá e ia ver os documentos, ou via os documentos e deixava ela. Até uma mãe que estava lá
com um bebê, né? Ela falou, mãe, deixa ela aqui que eu dou uma olhadinha, mas a mesa era perto ali, né? E eu lá conversando com as enfermeiras falando sobre os documentos e tal, e olhando assim, né? Aí a doutora falou, olha, você tem que chamar seu esposo. Aí foi quando eu liguei para ele falando, né, que a Osana tinha recebido alta, e aí foi só glória e aleluia. Isso fazia já 14 dias que ela estava nessa situação, né? E aí naquele dia eu liguei para o meu irmão, né, até o Marcelo, né? Não sei se foi o Marcelo que foi buscar a gente ou foi não lembro quem foi, não sei se foi a Domares, foi um casal da igreja. Aí a gente pegou, arrumamos tudo, né? E aí a mãe da neném que tava ali, na hora que eu tava assinando os papéis, ela falava, olha, parece que seu neném tá até dando glória a Deus, assim, tava com as mãozinhas assim. E olhar, parecia que ela tava assim, glória a Deus que eu vou sair desse hospital. Porque pra gente foi um drama muito grande, assim, chegar em casa, assim, o bebê. Eu lembro que o Weber e a Dani ficava, na hora que a gente entrou na garagem do prédio, né, eles ficaram, cadê o bebê, mãe? Cadê o bebê, né? Foi uma coisa, assim, terrível. Mas uma graça tão grande que Deus fez com a gente, né, a forma que Ele nos visitou. E uma coisa que eu falei para o Senhor ali, falei, Senhor, se o Senhor não levar a minha filha, né, eu prometo a Ti que eu jamais vou me esquecer dessa graça que o Senhor nos deu e sempre vou estar falando, né, do milagre que o Senhor fez, porque realmente foi um milagre. Ela teve uma infecção muito grande nos pulmõezinhos, não era para ela ter sobrevivido, então é uma coisa muito terrível. A forma que aconteceu nessa hora, porque a bolsa estourou, eles não perceberam que ela estava ali dentro da minha barriga sem água nenhuma, né? O médico, quando abriu a minha bolsa, ele falou para mim, quando ela foi transferida, o que aconteceu, ele foi lá no quarto, ele falou, olha, sua filha é um milagre, o doutor Albérico, né? É um milagre, olha, e ela tá indo para o melhor hospital, fique na sua fé, porque ela está indo no melhor hospital. E ainda eu falei para ele, eu falei, doutor, eu não confio no hospital, mas eu confio em Deus, sabe? Chorando ali, eu falei, eu confio em Deus. E aí ele começou a explicar que ela tinha tomado água, que quando ele abriu a minha barriga já estava cheirando mal, né? Então ela estava numa condição muito terrível, que ele não entendeu no momento a forma que o pediatra pegou ela na hora. Ele falou, olha, na verdade eu nunca tinha visto aquele pediatra. Que o pediatra pegou a neném, embrulhou a neném e levou. Ele levou para fazer os procedimentos. Era como que se Deus tivesse enviado o próprio anjo dele ali. A forma que ela foi transferida. Eu louvo a Deus por tudo que Ele fez. Eu lembro que a minha mãe ficou em casa e a Osana tinha ganhado muitos vestidinhos. E eu lembro que ela chegava, né? Eu tava de repouso e ela falava para mim, olha, a pessoa quando ela pôr esse vestidinho, como vai ficar bonitinha. E tem um louvor que a gente canta na igreja que é Osana. Aí minha mãe ficava, pessoa quando o Jonas cantar esse louvor na igreja, ela vai ficar, ai Sandra, eu fico imaginando ela com as perninhas balançando sentada na igreja e achando que é ela. E eu lembro uma vez que o pastor depois, né, ela já era uns 2 aninhos, o Jonas estava cantando esse louvor, né,
E ela na cadeira, exatamente como a minha mãe viu ali naquele momento. Ela balançando a perninha e olhando para a igreja, como se estivesse falando dela. Então, ela está aqui, né? O milagre de Deus, né? Deus é tremendo, Ele foi tremendamente bom, fiel pra gente. Agradeço a minha mãe, também meu pai, que naquela época nos ajudou muito, muito mesmo, né? Ali com palavras, ajudou com as crianças, né? Que não era fácil para eles também, não foi fácil, eles sofreram também. Eu lembro que a Dani e o Weber, né, ficaram muito abalados também com aquela situação. Porque às vezes a pessoa está passando por uma prova assim na casa e acha que as crianças não estão sentindo, mas elas também estavam. E eu me lembro uma vez que eles estavam muito bravos um com o outro, brigando direto. Minha mãe não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí ela falou: Sandra, pelo amor de Deus, me ajuda com as crianças, porque eles estão muito nervosos, eu não sei o que eu faço. E eu lembro que eu levantei da cama, ainda estava de repouso, e eu lembro que eu abracei eles e pedi para eles: por favor, me ajuda. Ajuda a sua mãe, que eu não estou aguentando. Eu preciso da ajuda de vocês dois. E nós três choramos, abraçados ali. Então eu vi que eles também estavam sofrendo, né, por toda aquela situação. Mas é tão bom quando a gente vê, né, a bênção aqui, ó. Naquela época eu ficava pedindo para aparecer pessoas para contar pra gente, né, que eram, tinham sido prematuros e que estavam vivos. E aí apareceu muitos amigos: olha, fica na fé, eu fui prematuro, olha, tô aqui. E era tanta coisa, tanto testemunho. E eu lembro que um dia eu estava assim, meio enfraquecida, e eu me lembro que um pastor que já até faleceu, o Chagas, né? Ele mandou, antes até ele profetizou que a gente ia passar por essa prova, né? A gente não entendeu, né? Ele nem sabia nada. E eu lembro que ele estava testemunhando, testemunhando, né, a história dele lá. E estava de costas para mim e para o pastor. E a gente estava atrás no púlpito e ele virou e começou a falar um monte de coisa, que o diabo ia tentar tirar a vida do bebê, mas que Deus estava falando que ele estava ali e que Deus ia dar a vitória, e profetizou tal. E eu me lembro que nesse tempo, né, eu estava indo para o hospital e nós, como o pastor falou, não tínhamos carro, e esse dia meu pai não estava em casa. E eu lembro que eu estava indo para o hospital, nós dois, e aí ele achou o negócio no chão. Eu acho que ele até esqueceu, né? Sim, essa parte é importante. Eu já estava assim com dor, passando mal, e ele falou: bem, olha, vem ver o que eu achei aqui. Eu falei: ai, não acredito, eu com mal-estar com aquele negócio. Eu falei: será que ele achou dinheiro, né? Porque ele tinha achado melhor que isso, melhor que um dinheiro. Porque ele achou um versículo, né? Era um folheto evangelístico, e no folheto estava escrito: não tenhas medo. Está tudo bem. Está tudo bem. Achei interessante. Logo no dia que a gente estava indo para o hospital para Sandra ganhar. E a gente até tem esse folheto eu fiz guardado, um quadro, né? Coloquei no quadrinho e guardei. Desmanchando. Muito tempo. E outra coisa foi que um dia, né, eu estava falando do Chagas, eu estava deitada chorando lá na minha cama, e minha mãe, ele tinha ido pregar, né, nessa época ele estava na congregacional, né, e Jesus Vive, e aí ele chegou com Moisés, né, com Moisés, não é com Moisés, mas com um bercinho chamado Moisés. Um cesto, né? É um cesto. Aí quando eu vi ele com aquele cesto, ele falou: o Antônio Chagas mandou para Nenê. Quando eu vi, era como se Deus estivesse falando para mim que ela ia sobreviver.
Porque ele era profeta, esse pastor. Deus usava ele assim de uma forma poderosa. Mas ele, eu falei, então Deus está falando que ela vai sobreviver. Porque se Deus estivesse falando que ela ia morrer, ele não ia ter enviado esse Moisés, né, pra gente. Então Deus foi dando sinais e tá aqui a bênção de Deus, né? Agora ela vai contar que ela se lembra de... Inclusive a Usana hoje, né, tá com 23 anos, como eu disse, está no 4º ano de Direito. Solteira. E é a única da família que ainda não se tornou, não tem canal no YouTube, né? Mas já está introduzindo aí o seu testemunho. Quer falar alguma coisa, filhinha? Eu me lembro uma vez que ela teve febre, isso ela tinha uns 11 anos, né? 12 anos, e eu fiquei muito apavorada. E ela falou, mãe, não fica assim. Se Deus quisesse me levar, Deus tinha me levado quando eu era bebezinha, fica tranquila. E depois que ela falou isso, eu lembro que eu desci as escadas assim, aí orei bastante, falei, realmente, Deus. E quando eu subi, eu vi que ela começou a suar e ela sarou ali naquela enfermidade também. Amém. E para concluir, nós vamos mostrar algumas fotos dela, né? Quando nasceu, naquela época nós não tínhamos ainda filmadora, essas coisas, né? Mas tem algumas fotos, vocês vão estar vendo as fotos aí. Eu quero deixar dois versículos aqui. Um no Salmo 34, que diz, bendirei o Senhor em todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão. E no versículo 7, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Então, naqueles dias o nosso único refúgio foi o Senhor. E o Senhor guardou, livrou, deu direção o tempo todo, enviou o anjo, né, como a Sandra falou, lá no hospital, desde o nascimento dela. Eu lembro que no primeiro dia que eu saí do hospital, aliás, no primeiro dia de internação dela na UTI e tal, que era um domingo, e a gente estava, a igreja toda ficou preocupada e tal, né? Eu lembro que nós, mesmo assim, ainda fomos para o culto à noite, eu fui dirigir, pregar o culto à noite. Né? Eu estava no hospital. Fui para o culto. E lá no culto, quando eu cheguei, o pessoal estava cantando tudo triste, já estava todo mundo já com cara de velório, todo mundo assim meio que cabisbaixo, cantando tão desanimado. Eu lembro que eu subi no púlpito, peguei o microfone e falei, gente, para tudo, ninguém morreu, e se morresse também, nós não éramos para estar triste. Vamos cantar com mais alegria? E comecei, pega aí, vai lá, dá o tom. Este é o dia que o Senhor fez, me alegrarei, celebrarei. Veja bem, com a criança internada na UTI, no estado que ela estava, eu peguei o microfone na mão e animei o louvor, dizendo, este é o dia que o Senhor nos fez, alegremos-nos nele, regozijemo-nos. É preciso fé. Mas aí o irmão pode perguntar, mas como é que você teve uma fé nesse dia para cantar desse jeito, para se alegrar? É Deus que dá a graça no momento certo. Ele coloca na nossa mão a graça como se fosse a passagem do trem, só na hora que a gente vai embarcar. É só naquele momento que Deus dá a graça. Antes não. Antes a gente fica pensando, eu não teria essa graça, não teria essa força. Mas é no momento que nós estamos passando pela tribulação que o Senhor dá a graça para que nós possamos suportar. E para finalizar, o Salmo 46 diz, Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema, os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Então a palavra que eu deixo para você, talvez você esteja passando por um momento como esse, e esse vídeo chegou até você. Talvez você conheça alguém que esteja passando por um momento, uma circunstância como essa, e você vai enviar esse vídeo para que a pessoa tenha esse conforto, tenha esse consolo, e com certeza Deus vai conceder, porque nós somos consolados para que da mesma forma como fomos consolados, possamos consolar a outros. Então, a palavra final que nós deixamos para você é, tenha esse refúgio, essa fortaleza, que é um auxílio, um socorro sempre presente na tribulação, na adversidade. Que Deus dá graça para suportarmos toda e qualquer circunstância e ocasião. Palavras finais, meu bem?
Bom, eu quero agradecer, né, como sempre a Deus, porque eu sei que tudo é dele e é por ele, né? E eu louvo a ele porque pelo que ele fez em nossa vida, foi uma coisa que marcou muito, né? A forma que ele nos visitou, nos fortaleceu, nos agraciou, né, com a sua presença, com a sua força. Não foi a primeira vez, né, mas outras coisas também já aconteceram com a gente, mas essa foi tremenda, né, a forma que ele fez para que a gente pudesse estar firmados realmente e ali, mesmo ali no meio das turbulências, ainda testemunhar o nome dele e ainda consolar outras pessoas, mesmo ali naquela situação que a gente se encontrava. Então, tenha fé. Amém. Palavras finais, Celina? Dá pelo menos um tchau. Quero agradecer a Deus, né, pelo milagre que ele fez na minha vida. E é isso. Amém. Espero que fale com vocês, né, se vocês estiverem passando pela mesma situação. E veja que eu sou um milagre. Amém. É isso aí. Se você quiser, você também pode ter esse testemunho escrito. Vai estar aí no nosso site www.plenitudenet.com.br, tá? www.plenitudenet.com.br. O testemunho vai estar lá escrito e o vídeo também vai estar lá para você poder compartilhar com outras pessoas, tá bom? E agradecer a todas as igrejas, né, que nos ajudou, né, porque muitas igrejas estiveram ali orando com a gente também. Amém. O que me fortaleceu muito foi saber que a gente não estava só. Isso. Tinha muitos irmãos ali, né? Como é importante a oração, como é importante termos apoio de oração. E eu lembro que eu pedia para muitas igrejas estarem orando. E é isso que ajuda nesses momentos, tá? E com certeza, esse testemunho eu tenho certeza, se Deus colocou no meu coração para gravar esse vídeo, é porque vai ajudar muitas pessoas que num momento como esse, até perdem às vezes a esperança, a fé, acha que não vão resistir, acha que o milagre não vai acontecer. Creia sempre no milagre, creia sempre, Deus é poderoso, siga em frente e em frente. E não se esqueça aí, olha, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações quando postarmos vídeos, que nós temos muitos vídeos de testemunhos, vídeos de pregações, orações, tá? Sempre para edificar e abençoar a tua vida. Se inscreva aí e compartilhe esse vídeo, tá? Aí não se esqueça, deixa o seu joinha, o seu like, que é muito importante para nós, para o canal. Obrigado pela tua companhia. Tchau. Tchau.